Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Sou a Luciana Bosa. Este é o capítulo 14 do livro Manso e Humilde, de Danny Ortland. Curta, compartilhe, não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos capítulos. Obrigada. Capítulo 14. Pai das Misericórdias. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. 2 Coríntios 1:3. Aquilo que nos vem à mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante a respeito de nós mesmos. Assim começa o livro de A. W. Tozer, O Conhecimento do Santo. Uma forma de entender o propósito deste estudo sobre o coração de Cristo é como uma tentativa de tornar a nossa imagem mental de Deus mais precisa. Eu estou procurando nos ajudar a deixarmos para trás as nossas intuições naturais e caídas de que Deus é distante e parcimonioso, para entrarmos na percepção libertadora de que Ele é manso e humilde de coração. Entretanto, o nosso estudo se concentra no Filho de Deus. E o Pai? Parafraseando Tozer, deveríamos pensar sobre o filho como manso e humilde, mas sobre o pai como algo diferente? Este capítulo responde a essa pergunta. A teologia protestante clássica e majoritária sobre a cruz sempre entendeu que a justiça de Deus foi vindicada e a ira de Deus foi satisfeita na obra do Filho. Cristo não viveu, morreu e ressuscitou principalmente para ser um exemplo moral, ou para triunfar sobre Satanás, ou para demonstrar o seu amor. Em última instância, a obra do Filho, especialmente sua morte e ressurreição, satisfaz a ira justa do Pai contra o horror da rebelião humana contra ele. A sua ira foi propiciada, desviada, aplacada. Isso não equivale a sugerir que a disposição do Pai para com seu povo seja diferente da do Filho. Uma impressão comum entre cristãos é que, sim, em certo grau, parece que o Pai é menos disposto a amar e a perdoar que o Filho. Isso não é o que a Bíblia ensina. Como entenderíamos, então, o fato de que a ira do pai precisava ser satisfeita, e era o filho quem precisava fazer o trabalho necessário para fornecer a satisfação? Certamente isso sugere uma postura diferente para conosco do pai em comparação ao filho. Para entender isso, é crucial saber que, no nível de resolução jurídica, a ira do pai precisava ser aplacada para que os pecadores retornassem ao seu favor, mas, no nível de seu desejo e afeição internos, ele estava tão disposto quanto o filho para que a expiação acontecesse. Objetivamente, o pai era quem precisava ser aplacado. Subjetivamente, o seu coração era um só com o filho. Erramos quando traçamos conclusões sobre quem ele é subjetivamente, com base no que precisava acontecer objetivamente. Os puritanos frequentemente falavam sobre o pai e o filho concordando na eternidade passada, juntos, em salvar um povo pecador. Os teólogos chamam isso de pactum salutis, o pacto da redenção, referindo-se ao que o Deus Trino decidiu fazer antes da criação do mundo. O Pai não precisa de mais convencimento do que o Filho. Pelo contrário, a sua ordenação do modo de redenção reflete o mesmo coração de amor que a execução da redenção pelo Filho refletiu. Em outros capítulos, veremos que o Antigo Testamento fala de Deus de formas coerentes com a afirmação de Jesus no Novo Testamento de que ele é manso e humilde de coração. Por ora,
consideremos o que o Novo Testamento diz sobre o Pai. Tomaremos como texto focal 2 Coríntios 1:3, em que o apóstolo Paulo começa o corpo da carta com a seguinte doxologia: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Pai das misericórdias, na introdução de 2 Coríntios, Paulo descortina uma janela para o que ele pensava quando pensava sobre Deus. Sim, o Pai é justo e reto, inabalavelmente e infinitamente. Sem tal doutrina, sem tal firmeza, não teríamos esperança de que todos nossos males um dia seriam corrigidos. Mas o que é o seu coração? O que flui de seu ser mais profundo? O que sai dele? Misericórdias. Ele é o Pai das misericórdias. Assim como um pai gera filhos que o refletem, o Pai divino gera misericórdias que o refletem. Há uma semelhança familiar entre o Pai e a misericórdia. Ele é mais Pai das misericórdias que Satanás é considerado pai do pecado. A palavra misericórdias, oiktermon, ocorre somente 5 vezes no Novo Testamento. Uma delas é Tiago 5:11, em que se dá um paralelismo sinonímico com a compaixão divina. Ouvistes sobre a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de compaixão, polus plânquenos, e misericórdia, oiktermon. Observamos no capítulo 11 que a palavra para a compaixão mais profunda de Jesus é esplânquizo, e você pode ver o mesmo radical no que foi traduzido justamente como compaixão em Tiago 5:11. Todavia, aqui a palavra é ainda mais rica de significado. Ela tem um prefixo, polo, que significa muito ou cheio. O Senhor, segundo Tiago 5:11, é cheio de compaixão. E dizer que o Senhor é cheio de compaixão ou muito compassivo é o mesmo que dizer que ele é misericordioso. Falar de Deus, o Pai, como Pai das misericórdias, é dizer que ele é quem multiplica misericórdias compassivas para o seu povo necessitado, desviado, encrencado, caído e vacilante. Ao falar do amor de Cristo pelo seu povo, Goodwin se move espontaneamente de falar sobre o coração do Filho para falar sobre o coração do Pai. O seu amor não é forçado, como se fosse uma lida para mantê-lo, só porque o seu pai lhe ordenou a se casar conosco. Mas essa é a sua natureza, a sua disposição. Essa disposição é livre e natural para ele. Não seria o Filho Deus caso não seguisse os passos de seu Pai Celestial, para quem é natural demonstrar misericórdia, mas não punir, que é a sua obra estranha, mas a misericórdia o agrada. Ele é o Pai das misericórdias. Ele as gera naturalmente. Vamos retornar a esse ponto no próximo capítulo, sobre o que significa dizer que a misericórdia é a obra natural de Deus e a punição a sua obra estranha. Por ora, simplesmente observe a forma como Goodwin nos ajuda a enxergar que o rótulo Pai das Misericórdias é a maneira de a Bíblia nos levar aos recessos mais profundos de quem Deus, o Pai, é. Um entendimento correto do Deus Trino não é de um pai cuja disposição central seja o juízo e um filho cuja disposição central seja o amor. O coração de ambos é um só, afinal, há um só Deus e não dois. O seu coração é redentor, sem abrir mão da justiça e da ira, mas harmonicamente satisfazendo a ambas. Em outro lugar,
Goodwin reflete sobre as misericórdias de Deus, o Pai. É uma meditação adequada para 2 Coríntios 1:3. Deus tem uma multidão de toda espécie de misericórdias. Assim como os nossos corações e o diabo são pais de uma variedade de pecados, Deus é o Pai de uma multidão de misericórdias. Não há pecado ou miséria sem uma misericórdia correspondente da parte de Deus. Ele tem uma multidão de misericórdias de toda espécie. Assim como há uma variedade de misérias a que uma criatura está sujeita, ele possui em si um depósito, um tesouro de toda espécie de misericórdias, divididas em várias promessas nas Escrituras, que são como as caixas desses tesouros, os baús de uma variedade de misericórdias. Se o seu coração é duro, as misericórdias dele são suaves. Se o seu coração está morto, ele tem misericórdia para revivê-lo. Se você está doente, ele tem misericórdia para o curar. Se você está cheio de pecados, ele tem misericórdias para o santificar e limpar. Variadas e amplas como são nossas necessidades, variadas e amplas também são as suas misericórdias. Então podemos vir corajosamente e encontrar graça e misericórdia para nos ajudar no tempo de necessidade. Uma misericórdia para cada necessidade. Todas as misericórdias que estão no coração dele foram transplantadas em diversos solos no jardim das promessas, onde crescem, e ele tem uma abundante variedade deles, cada uma adequada para toda a variedade de doenças da alma. Nota de rodapé: Works, de Goodwin, também citando 2 Coríntios 1:3. Ele é a fonte de toda misericórdia, sendo tão natural para ele quanto é para um pai gerar filhos. Fim da nota. O que deveria vir à nossa mente quando pensamos sobre Deus? O Deus Trino é 3 em 1. Uma fonte de misericórdias sem fim, estendendo-se, encontrando e provendo abundantemente para nós em todas as diversas necessidades, fracassos e desvios. Ele é assim, o Pai tanto quanto o Filho tanto quanto o Pai. Além do que podemos saber em dado momento, o terno cuidado do Pai nos envolve com sua gentileza insistente, governando docemente os mínimos detalhes de nossa vida. Ele soberanamente ordena o ângulo peculiar em que a folha cai, flutuando da árvore, e a brisa que a soltou. Mateus 10, 29-31. E ele soberanamente ordena a bomba que mentes malignas detonam. Amós 3, 6, Lucas 13, 1-5. Porém, o que permeia, subjaz e abastece tudo isso que inunda nossas vidas, do menor ao maior, é o coração do Pai. Quem é o Deus Pai? Só isto, o nosso Pai. Talvez alguns de nós tivemos ótimos pais na vida. Outros fomos terrivelmente maltratados ou até abandonados. De todo modo, o bem de nossos pais terrenos é um sinal tremulante da verdadeira bondade de nosso Pai Celestial, e o mal em nossos pais terrenos é um negativo de foto de quem nosso Pai Celestial realmente é. Ele é o Pai de quem todo pai humano é a sombra. Efésios 3,15. Em João 14, Filipe pede para que Jesus mostre o Pai aos discípulos. João 14:8. Jesus responde: Filipe, há quanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Tu não crês que estou no Pai e que Ele está em mim? João 14, 9-10. Quem vê a mim, vê o Pai. Em outro lugar, o Novo Testamento chama Cristo de o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser.
Hebreus 1:3. Jesus é a incorporação de quem Deus é. Ele é a epítome tangível de Deus. Jesus Cristo é a manifestação visível do Deus invisível. 2 Coríntios 4:4 e 6. Nele vemos o coração eterno dos céus andando com duas pernas no tempo e no espaço. Quando vemos o coração de Cristo, então, pelos 4 evangelhos, estamos vendo a compaixão e ternura de quem o próprio Deus mais profundamente é. À medida que você considera o coração do Pai em seu favor, lembre que Ele é o Pai das misericórdias. Ele não é cauteloso em sua ternura para com você. Ele multiplica as misericórdias correspondentes a cada uma de suas necessidades. E não há nada que ele preferisse fazer. Segundo o puritano John Flavel, lembre que este Deus, em cuja mão estão todas as criaturas, é o seu Pai, e ele te quer muito mais do que você quer a si mesmo. Nota de rodapé: Guarda o teu coração, de John Flavel. Fim da nota. A maneira mais gentil como você se trata é menos gentil que a maneira como seu Pai Celestial lhe trata. A ternura dele para com você supera em muito qualquer ternura que você seja capaz de ter para consigo mesmo. O coração de Cristo é manso e humilde, e essa é a descrição perfeita de quem é o Pai, pois o próprio Pai vos ama. João 16:27. Fim do capítulo.